O nosso tema do nosso culto, da nossa campanha, está em Salmos, né? Salmos 42, que fala sobre a alma, né, irmãos? É profundo o que o texto diz sobre a alma. Certa vez a gente perguntamos assim: qual que é a diferença entre a oração e o clamor? E o verso 42 de Salmos, e o versículo 2, ele diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei diante de Deus. Querido, Deus estava à procura de um homem há muito tempo para que ele pudesse usar, para que ele pudesse servir como o servo dele. O texto que nós acabamos aqui de ler, eu vou apenas aqui dar uma pinceladinha, só para a gente aqui entender. O texto que nós acabamos de ler, ele vai retratar de uma história, de uma guerra, a qual que talvez Moisés, ele nunca tinha enfrentado, ele nunca tinha passado. E todos nós conhecemos muito bem a história de Moisés, porque a história de Moisés, ela é ensinada para nós, quando ainda talvez aqui alguém que teve a sorte de nascer no lar evangélico ou não, mas a história de Moisés, ela é contada na salinha de crianças. A história de Moisés, ela é falada na escola bíblica dominical. E Deus estava procurando este homem, a alma deste homem, Deus estava procurando há muito tempo. E a Bíblia fala que Deus tem e tinha uma promessa para o povo de Israel. E esse povo de Israel, a qual que Deus agora tinha lançado uma promessa, ainda enquanto Abraão era o patriarca, Abraão, quando ele estava direcionando ao deserto, quando Abraão ele sai da sua terra e Abraão anda em terras errantes, Abraão ele está caminhando para uma promessa a qual que Deus tinha feito para aquele povo. Isso aqui é muito interessante, irmãos. E por certo tempo, esse mesmo povo que Deus tinha feito uma promessa, a gente bem sabe que este povo agora, eles foi alojar lá no Egito por causa da fome que tinha vindo sobre a terra. E a Bíblia fala que esse povo, quando ele foi para o Egito, pela própria permissão de Deus, porque a Bíblia disse que José, um dos filhos de Jacó, ele era governador do Egito. E nesse período, Israel desce para o Egito para ali viver. E uma das coisas que Deus tinha com o povo de Israel, olha, preste bastante atenção aqui, que aquele povo tinha, ele tinha uma promessa de Deus, e as mulheres tinham uma facilidade muito enorme de se engravidar, pastor Gilson. E eles se multiplicavam muito rápido dentro do Egito. E tempo foi passando, anos foi passando, dias foi passando. Israel agora se torna muito numeroso dentro do Egito. E o governador do Egito, ou talvez o rei do Egito agora, daquela época, ele começa a ficar preocupado demais, porque Israel estava crescendo tão grandemente, que ele fica preocupado, dizendo assim: se Israel juntar com outros povos, ele pode nos destruir. E o Egito, irmãos, era uma grande potência daquela época. E por interessante é que, no meio dessa circunstância, a Bíblia vai dizer que o rei do Egito, então, ele faz uma lei,
para que todas as mulheres hebreias, o menino que nascesse um homem, teria que ser sacrificado, ou ele tinha que morrer. E uma das táticas era enrolar o cordão umbilical sobre o pescoço da criança, ou se não asfixiar a criança, ou se não sufocar a criança, para que a criança não pudesse viver. E por esta sorte, Deus está comprando guardado para a vida de Moisés. Jocobete, mãe de Moisés, Jocobete fica grávida. As parteiras, quando descobre que Jocobete está grávida e ela está próxima de dar à luz, a palavra de Deus fala que então Moisés nasce. Aleluia. E Deus lá do céu, por mais que tinha a sentença do homem do Egito para destruir e matar, Deus coloca no coração daquelas parteiras, dizendo: este aí vocês não vão matar não, este aí eu quero que viva. E o que me chama a minha atenção, que Deus agora precisa deste menino, porque Deus tem um projeto para libertar aquele povo. Deus tem um projeto para tirar aquele povo. Pastor Fábio, o senhor vai pregar isso? Não, é só para você aqui entender o que eu quero falar com você, o que Deus quer te transmitir. Moisés, nós sabemos que ele vai para o Egito, e o Egito é providência na vida de Moisés. Nós sabemos como que aconteceu. Ele é colocado no cesto sobre o rio Nilo, e o rio Nilo, as filhas de Faraó estavam banhando sobre o rio, vê aquela criança. Moisés fica por um período de 3 meses sem chorar, porque ele não podia alarmar, ele não podia chorar. Agora eu imagino para você, eu que sou pai, o meu filho mais velho está com 10 anos, vai fazer 10 anos, né? Ali eu acho que não é ele não, né? Ali vai fazer 10 anos, a minha menininha vai ter 5 anos. Irmãos, Deus, no primeiro dia que eles nascem, é normal da criança chorar, é normal. E Moisés, Deus falou assim: Moisés, tu não vai chorar agora não, né? Se fosse nos nossos dias de hoje, o mestre ficaria preocupado. A criança não chorou, tem alguma coisa, vamos fazer um monte de exames, vamos passar por uma bateria, dizendo, porque o menino tem que chorar. E Moisés não chora. Então Deus concede que Moisés seja criado equivalente a quase 30 ou a 40 anos dentro do Egito. E Moisés, ele vai aprender de tudo. Moisés, ele vai estudar nas melhores faculdades do Egito, ele vai ficar um homem culto. Mas uma coisa que Moisés, ele não vai perder é a sua origem, de quem ele é, ou de quem ele era. Por mais que ele estava no Egito, ele sabia quem era a sua origem, quem era a sua criação. Porque você for me perguntar assim, mas como assim? Que Moisés, ele vai depois sair fugido do Egito e vai para o deserto, porque Deus diz não, ele sabia qual era a origem dele. E Jocobete, como a sua mãe, ela nunca se apartou dos seus ensinamentos, da onde que Moisés ele era. Então sempre tratou de ensinar Moisés. Irmãos, preste bastante atenção, que parece estar chato, eu não estou entendendo o que o pastor está falando. Calma, você vai entender. Moisés, ele aprendeu de tudo no Egito. Uma das coisas que Moisés, ele não aprendeu, pastor Gilson, foi lutar, ou aprender a lutar com espada. Olha só para você ver o texto. Você pode ler os textos todinhos, os cinco primeiros livros da Bíblia. Você não vai ver, você não vai observar que Moisés, ele foi um soldado, ou ele era um soldado que sabia lutar com espada, porque Deus não queria uma espada para Moisés, Deus queria um cajado para Moisés. Aleluia. Eu sei que Deus tem algo para cada um. Eu sei que para mim Deus pode dar espada, para você Deus pode dar para você outras coisas, mas o que Deus queria dar para Moisés, Deus queria dar um cajado para Moisés, em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou correr, meu tempo é muito pouco, querido. Então chega a hora, o momento de Deus usar Moisés. Preste bastante atenção aqui, querido. Os maiores campos de batalha a qual que Moisés ele enfrentou foi no campo
de oração. Aleluia. Quando o Senhor me deu esta mensagem, porque Deus viu uma alma que anelava, cheia de vontade de fazer alguma coisa. Irmãos, quando a nossa alma ela está anelada, quando a nossa alma ela está com vontade, nós vamos fazer. Quando a nossa alma está convicta, nós vamos fazer aquilo que o Senhor colocou para a gente fazer, em nome de Jesus. Porque, querido, não importa apenas se o corpo tem vontade, mas se a alma não tiver vontade, você não vai. A alma tem que ter vontade de fazer. Aleluia, porque a alma representa aquilo que Deus te deu, o Espírito que Deus colocou sobre você. Aleluia. Aleluia. As maiores lutas que Moisés ele enfrentou foi no campo de oração. Agora você me pergunta assim, mas pastor Fábio, Deus não errou em escolher Moisés? Talvez, se nós fosse olhar com os nossos olhos humanos, talvez sim. Eu até me perguntei isso para Deus, porque Deus precisava de libertar o seu povo que estava no Egito, sim ou não? Deus precisava de libertar o seu povo que estava no Egito. Irmãos, quem vai libertar alguém que está preso? Essa pessoa no mínimo tem que saber lutar, sim ou não? Tem que saber lutar. Se lógico que nós aqui, mas se você vê alguém for libertar alguém que está preso, essa pessoa no mínimo tem que saber pegar no revólver. Se for precisar de trocar tiro, ela vai trocar tiro. E aí Deus falou assim: Moisés, eu vou te usar para você libertar o meu povo. Aí eu imaginei assim, mas poxa, Deus poderia ter escolhido uma pessoa que soubesse lidar com espada, talvez uma pessoa que soubesse falar. Mas Deus falou assim: não, eu vou usar você, Moisés, porque eu vejo na tua alma que você é um homem manso. Eu olhei para a terra e vi que você é o homem mais manso da terra. Aleluia. Eu estava procurando essa pessoa há muito tempo. Deixa aqui, preste bastante atenção. A palavra manso, ela também me traz também que relativamente que Moisés precisava de paciência. A paciência, nós produzimos o milagre que Deus tem para a nossa vida. Porque quem não tem paciência, irmãos, quem não sabe esperar, irmãos, às vezes elas não conseguem obter a vitória, o milagre. E Moisés era o homem mais manso da terra. Aí Deus falou para ele: Moisés, eu vou te entregar um cajado. Aleluia. Oh glória. E aí, querido, o primeiro desafio de Moisés foi se apresentar diante de Faraó. Chega Moisés e Arão se apresentando diante de Faraó. E Moisés já chega falando assim: deixa o povo de Deus ir. Deixa o povo de Deus ir. E Faraó: não é assim. Não é desse jeito. Não é dessa forma. Com qual sinal você vem? Em nome de quem você vem? Moisés, com toda a autoridade, ele vai dizer assim: eu venho no nome do eu sou. Olha, irmãos, Moisés, ele era um homem que orava muito. Moisés, ele era um homem que era um homem de oração. Ele era um homem que orava muito mesmo. Eu vou correr aqui para nós adiantar. Ele era de tanta oração que quando o Faraó fala não, ele volta para trás, ele volta bravo, mas ele vai voltar para a oração. Ele vai orar novamente para que Deus venha comover o coração do Faraó.
que você vai ver Moisés, você vai ver, observar, vendo que Moisés, tudo, ele vai resolver na base da oração, na base do clamor. Olha só que lindo isso aqui, igreja do Senhor Jesus. Ele vai resolver tudo na base do clamor, da oração. Aleluia. Faraó resolve deixar o povo ir. Ele pega todas as suas coisas, o povo pega todas as coisas. O povo pega tudo que é deles e Moisés está tão feliz, tão alegre, porque o povo agora está sendo liberto, o povo agora vai sair. E Moisés está prosseguindo. Moisés lá na frente ele vai encontrar com outra dificuldade, porque não vai ser fácil para Moisés. E quando o faraó, a ficha dele cai, diz assim: poxa, quem vai trabalhar aqui agora? Quem vai fazer as coisas aqui agora? Quer saber de uma coisa? Eu vou atrás daquele povo. Irmãos, Moisés está em aperto. Ninguém sabe lutar, pastor Gilson. O povo não aprendeu a guerrear, pastor Gilson. O povo não aprendeu a pegar a espada, gente. Moisés não é guerreiro. Moisés não sabe lutar com a espada, mas Moisés está com algo que me chama a minha atenção, que é o cajado de Deus, a autoridade de Deus. Eu estou dizendo para você, tem ferramenta talvez que você não tem, mas Deus te deu algo para você lutar contra os dados inflamáveis do maligno, e você sabe aquilo que Deus te deu para você para lutar. Talvez Deus não deu para você cajado, mas Deus deu para você o cântico. Talvez Deus não deu para você o cântico, mas talvez deu para você a oração, talvez deu para você a superação. Eu estou dizendo para você nesta noite, Deus te deu uma arma para você lutar, e é com esta arma que você vai lutar, em nome de Jesus. É com esta arma, com glória, é com esta arma. E aí, pastor Gilson, mas falei Fábio, meu querido. E aí, pastor Pablo, o povo está esperando Moisés fazer alguma coisa, e os barulhos dos cavalos e eles escutando, irmãos, as batidas da espada, e os egípcios batiam a espada e saíam até faíscas. Meu Deus, que coisa louca é essa? Moisés só está com o cajado. Aí, irmãos, no meio de tanta oração, que ele está diante do Mar Vermelho. Você conhece bem essa história. Ele está diante do Mar Vermelho. Aí, o que Moisés vai fazer, irmãos? Se fosse nós, se fosse eu ia orar, irmãos. Eu ia pular na água. Eu ia te dar um tibum. Vamos, gente, entra. Quem sabe nada. Quem não sabe, misericórdia. O momento de tanta oração. Aí Deus falou para ele assim. Não foi Deus que mandou Moisés orar ali naquele momento. Mas ele vai fazer o quê? Ele foi orar, irmãos, e os cavalos estavam se aproximando. Aí Deus lá do céu: Moisés, agora não é hora de orar não, Moisés, não é hora de orar não. Mas por que Deus, oração? Abre as portas, eu sei, Moisés. Você orou, você tem crédito, tem depósito comigo, mas olha para trás, olha só a fumaça que está vindo lá atrás, Moisés, o que você... Mas é pau, não vai adiantar de nada, a espada dele corta, Moisés. Deus olhou para Moisés e disse: pois é, Moisés, o que você tem na mão é muito maior, mais poderoso do que as espadas que ele tem lá, Moisés. Eu não quero que você ore agora, não. Toca na água, Moisés, toca. Moisés pegou aquele cajado dele, irmãos. Segura essa. Moisés pega o seu cajado, aleluia, te torna uma chave para abrir o Mar Vermelho. Toca na água, Moisés, o mar. Aleluia. É de oração. Glória a Deus. Aleluia. Uma chave, pastor. Que bênção. E o povo. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. O homem tinha tanta intimidade com Deus, irmãos. A alma dele tinha tanta intimidade com o Senhor. Moisés era o homem mais manso da terra, e ele tinha tanta intimidade, a alma dele era tão próxima de Deus, que aquele homem, irmãos, falava com Deus assim, ó, face a face. Aleluia. Aquele homem falava com o Senhor assim, face a face. Deus se revelava para Moisés. Agora. E aquele homem, perdão, Moisés, aquele homem fedia um monte, irmãos. De tanto que estava no monte. Moisés, vou 40 dias para o monte. Moisés, vou para o monte. Moisés, está no monte. Moisés, está na oração. Junto com a autoridade. Aleluia. Aquele homem orava demais, irmãos. Orava tanto, tanto, tanto. No monte que Deus falou assim, Moisés, olha, ele escreve os 5 primeiros livros da Bíblia. Olha, se ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, quem diz para ele? Hã? O próprio Senhor escreve isso, Moisés. Isso é intimidade demais, a alma é intimidade demais. Escreve isso, Moisés. Glória a Deus. Moisés, não tem pão. Vou orar. O pão descia. Moisés, não tem carne. Vou orar. Os pássaros caíam mortos. Aí as pessoas dizem, pastores dizem, que quem inventou o X-Tudo, como é que fala? Hã? McDonald's, é a marca, né, meu filho? Aleluia, é a marca. Foi a McDonald's que disse que inventou o hambúrguer. Mas quem inventou o hambúrguer foi lá Deus, que Deus mandava pão e Deus mandava carne. Deus mandava pão, Deus mandava carne, o povo comia pão com carne, carne com pão. Aleluia. Aí o povo falava assim, Moisés, não tem água para nós beber, Moisés. Aí Moisés tocava na rocha e a rocha dava água para o povo beber. Aleluia. A alma desse homem não estava assim com o pai, irmão. A intimidade dele era muito forte, pastor. Aleluia. Mas agora aqui, eu vou pro texto. Mas agora aqui, irmãos, eu tenho 5 minutos. Mas agora aqui, irmãos, Amaleque vai pelejar contra Israel em Refidim, que era num deserto. E disse Moisés para Josué, o que Moisés era o líder. Aí disse Moisés para Josué, Josué, escolhe nós varões que saia a peleja contra Amaleque. O que quer dizer? Moisés não era de guerra, mas Josué sim. Josué já sabia lutar com espada. Josué já sabia lutar com espada. E o que foi fazer Moisés? Ele foi no cume do monte. E Amaleque veio, irmãos, pelejar, agora é espada. E o povo, e Josué já tinha reunido os homens. Já estava lutando. E Moisés está orando. Se fosse eu falei assim, ô Moisés, desce pra cá, rapaz. Bora lutar. Vambora, Moisés.
Moisés, gente, vocês sabem que eu não sou de espada, gente. Sou de oração. Aleluia, Jesus. Mas tinha um porém aqui, irmãos. Tem algo que tremendo aqui. Amaleque está pelejando. Moisés está orando. Aí Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou te dar uma estratégia para eles vencer lá embaixo. Eu imagino que Deus falou assim para Moisés: qual é a estratégia, Deus? Deus falou para Moisés: Moisés, levanta a tua mão sobre a direção do teu povo. Aleluia. Enquanto a tua mão está levantada e estendida, eu estou sustentando a tua mão. A tua alma está ligada com a minha, Moisés. Levanta a mão, Moisés. Levantava a mão, pastor. Aleluia. A espada de Josué começava a matar. A espada de Josué junto dos seus companheiros começava a destruir o que Josué não tinha. Moisés tinha. O que Moisés não tinha, Josué tinha. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh glória. Oh maravilha. Glória a Deus. A espada começava. Todo mundo, pastor, Deus deu algo na tua mão. Deus deu algo para Moisés, que foi o cajado. Deus deu algo para Josué, que foi a espada. Deus deu algo para você lutar, para você guerrear, em nome de Jesus. Pastor Fábio, eu sei só cantar. Canta. Pastor Fábio, eu sei tocar. Toca. Pastor Fábio, eu sei orar. Ora. Eu junto a sua oração com o meu cântico. Ele junta o louvor dele, nós junta com a minha pregação. E nós vamos vencer o inimigo. Nós vamos vencer o inimigo. Você acha que Deus é tão bom e descarregar tudo de mim? Seria até bom, né, irmãos? Mas Ele não vai fazer isso. Ele vai dar um pouquinho para mim. Ele dá um pouquinho para a cantora. Cantor, louvou o Senhor. Ele dá um pouquinho para o pastor Josfaz, que é a viola dele, irmão. Misericórdia. Novinha. Ele diz: meu Deus do céu, esse pastor vai ficar caro para mim hoje, esse quebrar minha viola. Aleluia. Porque Deus dá para cada um pouquinho. O que o Senhor não deu para mim, deu para ele. O que Deus não deu para Moisés, Deus deu para Josué. E Josué sabia lidar com a espada. Amaleque achou que Moisés ia morrer porque ele não sabia lutar com a espada. Mas Deus já tinha preparado Josué e os seus guerreiros. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E é tão interessante, irmãos. Moisés, com as mãos levantadas, Israel prevalecia. Mas Moisés cansava. E as mãos de Moisés se abaixavam. O grupo de Amaleque ganhava jardas. O grupo de Amaleque começava a ganhar. E Israel recuando. Alguém lá embaixo observou que quando Moisés levantava a mão, eles prevaleciam, mas quando baixava a mão, perdia. Alguém lá embaixo viu. E alguém que está lá embaixo também não é de espada, não é de oração. Aleluia. Você sabe que estava lá embaixo? Estava lá só observando. Já viu aquelas pessoas que falam assim: eu estou só na retaguarda, Jesus. Eu estou só na cobertura da oração. Aleluia. Isso é bênção. Isso é muito bom, irmãos. Porque tem gente, aleluia, que você olha para ele, olha para ela, você não dá nada para esta pessoa. Você olha e diz assim: não sabe cantar, não sabe pregar, analfabeto de pai e mãe. Aleluia. Mas pensa na intimidade que tem com o papai do céu. Pensa, irmãos, na intimidade que tem com o Senhor. Quando ela levanta a mão e diz: se Deus faz, Deus cumpre. Deus faz, irmãos. Cobertura espiritual é coisa importantíssima. Isso é tremendo. É quando a minha mãe fala assim: olha, hoje mamãe orou por você. Eu disse assim: meu Deus do céu, é por isso que Deus me livrou. Aleluia. Cobertura espiritual, isso é bênção, pastor. Aleluia. Oh glória. Arão
Arão, preste bastante atenção, estou terminando. Arão e o disse: vamos subir no monte. Vamos até Moisés. Vamos subir no monte até Moisés. Aleluia, Jesus. Vamos erguer os braços de Moisés. O que é o Senhor vai ser Moisés agora? Eita, agora. Você achou que ia escapar de mim? Você vai ser Moisés agora. Não, Moisés está com o braço. Sabe, você aí tem que me ajudar agora. Aleluia. Moisés está cansado da guerra. Aleluia. Vem cá, Natanel. Vem cá. Ô, glória. Quiser subir no monte. Tem gente, fica lá no filho. Tem gente que fala assim: aquele irmão lá não serve para nada, aquele lá não faz nada. Aleluia, né, irmãos? Todo mundo é importante na obra de Deus. Todo mundo é importante. Aleluia. Você é um. E eu sou Arão. O Senhor é Moisés. Moisés. Vamos te ajudar, Moisés. Apoia aqui nos meus ombros. Apoia aqui. Segura, vai agora, Moisés aqui, irmãos. Olha. Ó, Arão aqui. Usa ali. Disse: Josué, agora o negócio é contigo. Porque Moisés, agora a mão dele não cai mais, não. Aleluia.